Ação Net Rio da Mostra dos Melhores Filmes do ano 2023, que é organizada todo ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, que elege anualmente os 10 melhores filmes lançados comercialmente nos cinemas do Rio, e também elege a iniciativa cinematográfica mais importante do ano, que nessa edição foi o lançamento, a realização do documentário Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, de Evelise Ferreira e Aida Marques, e também presta homenagens a personalidades do cinema que nos deixaram, e uma das homenageadas esse ano é a atriz Léa Garcia. Então hoje nós vamos fazer aqui um breve bate-papo a respeito do documentário do Nelson e a respeito da importância da Léa Garcia para a dramaturgia brasileira. E gostaria de convidar aqui a Evelise Ferreira, uma das diretoras do documentário sobre o Nelson Pereira, o Marcelo Garcia, que é filho da Léa Garcia, e, para conduzir o papo, os críticos da CCRJ, Bruno e Pablo. Tá joia? Gente, só desculpa, esqueci o sobrenome da gente. Só lembrando a vocês também que o projeto do Melhores Filmes do Ano conta aí com o apoio da Rio Filme, através do Pro Carioca Audiovisual. Esse projeto foi escolhido aí, dentre tantos, pelo edital promovido pela Rio Filme. É uma realização da BLG Entretenimento e contamos aí com a parceria do Grupo Estação. Certo? Vamos lá. Boa noite. Sou Paulo Tazarello, faço parte da Associação dos Críticos do Rio de Janeiro. Vamos começar a falar do documentário. Eu fiz a entrevista com a Aida Marques, uma das diretoras do filme, e falei com ela sobre todo o processo. Ela me contou que o Nelson, primeiramente, tinha planejado fazer um filme sobre Pedro II, e aí caiu por terra esse projeto. Aí surgiu a ideia de fazer um filme sobre ele, sobre a vida dele, e ele estaria envolvido nesse projeto. Infelizmente ele faleceu antes da conclusão, e vocês tiveram que usar muitas imagens de arquivo, Então eu gostaria que você falasse sobre todo esse processo, desde a concepção da ideia, o surgimento da ideia para o filme e até a conclusão, de fato. Então, boa noite, meu nome é Evelise Ferreira, eu sou co-diretora do filme e também viúva do Nelson, Vivi com o Nelson durante 30 anos, nós nos conhecemos em Brasília, quando o Nelson foi fazer o polo de cinema e vídeo nos anos 90, então trabalhei com ele desde a terceira margem do Rio, Então tivemos um longo período, enfim, tive ao lado do trabalho do Nelson durante todas essas décadas, Como a Aida te adiantou, o Nelson estava trabalhando no projeto do Pedro II, e ele me falou: Evelise, eu não vou, ele já tinha terminado o roteiro do Pedro II, e ele falou: eu não vou filmar o Pedro II, vou me aposentar. E eu falei: Nelson, então está na hora de fazer um filme sobre você. E nessa época a Aida estava lá em casa, mais ou menos lá por casa, fazendo um livro sobre 40 graus com o Nelson. E eu convidei a Aida para produzir o filme. E na época começamos a pensar quem a gente convidaria para dirigir, e o Nelson falou: por que vocês duas não dirigem o filme? Então foi aí que começou essa ideia. Ele vivo, a gente pensava, incluir o Nelson nas filmagens, inclusive convidamos o Michel Melamed, que seria a pessoa que contaria a história do Nelson. O Nelson nessa época estava muito ligado no Michel, ele tinha feito Brasília 18%, e o Nelson adoeceu, veio a falecer, e nós demos continuidade no projeto, fazendo então com imagens de arquivo. Na nossa casa a gente tinha muita coisa, porque o Nelson, ao longo da vida, ele gostava de dar entrevistas, O Nelson era dado entrevistas e participava muito, então eu tinha um longo arquivo em casa. E depois nós contratamos a
Laís Rodrigues, que trouxe muita coisa que a gente não conhecia. Então foi possível a gente ter um Nelson jovem, né, em fases que a gente desconhecia, inclusive material do SRTV, que é um material que hoje está guardado no CPAV, e que a gente desconhecia completamente. Também tem do filme Juventude, que foi um filme que o Nelson já tinha desconsiderado da filmografia dele, que é o primeiro filme que ele faz morando em São Paulo, manda para a França, uma coisa que Jorge Amado organizou, e ele nunca mais viu, porque era uma única cópia. E, na verdade, até o dono da Objetiva, o Robert Feite, tinha já descoberto esse material, a Helena Salem também, mas a gente desconhecia. Então, assim, a gente teve uma alegria de encontrar alguns momentos do Nelson muito jovem no filme, né? Então, foi bem bacana. Seria interessante algum dia alguém terminar esse projeto do Pedro II que ele iniciou, né? E você falou que já tinha terminado o roteiro, né? Basicamente, será que você não se empolgaria e resolveria terminar essa produção? Nossa, seria realmente um grande desafio, né? O Cacá Diegues, uma época que ele conversou com a família, que tem os direitos, né, os filhos do Nelson, e pensou, é um projeto grandioso, né? Eu, por enquanto, estou trabalhando mais na área de documentários, é um projeto grandioso, um projeto de época, realmente é uma ficção. Então, assim, seria um grande desafio, quem sabe, né? Quem sabe. Bom, aberto aqui, está funcionando. Eu me chamo Bruno Giacomo, eu também sou da CCRJ, eu tive o prazer de escrever o texto em homenagem a Léa Garcia, uma das pioneiras do nosso cinema. Eu classifico junto com a Ruth de Souza, elas são as duas grandes pioneiras entre os atores e os intérpretes negros do cinema brasileiro, né? Já conhecia naturalmente o trabalho dela, de assisti-la em filmes e novelas, mas a pesquisa que eu tive que fazer, que eu fiz naturalmente como jornalista para poder escrever o texto sobre ela, me trouxe algumas informações que eu não sabia. Marcela, primeiro eu queria te perguntar como é que é crescer em casa com essa mulher, essa artista, essa referência, essa pessoa que abriu caminhos para que outras mulheres e outros homens negros pudessem se consolidar como artistas, como intérpretes, como protagonistas. Até uma coisa interessante que a gente viu nesse filme de hoje, que é um dos filmes mais importantes da Léa, é a discussão em torno da personagem da Ruth de Souza, que decidiu ser artista, e volta e meia alguém joga na cara dela que ela foi para o Rio para fazer TV, fazer cinema, e ser sempre a empregada, a escrava, a coadjuvante. Mas se não tivesse no filme tido a personagem da Ruth de Souza, e se não tivesse tido na vida real a sua mãe e a Ruth abrindo o caminho, a gente não teria, por exemplo, a Thaís Araújo hoje sendo protagonista de novela, de filmes. Como é que foi crescer com a sua mãe, como figura materna e como essa artista em casa? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcelo Garcia. É realmente uma honra primeiro estar aqui, né, participando desse debate. E a sua pergunta faz parte do meu dia a dia. Eu acompanho minha mãe desde os 3 anos de idade, né? Sempre acompanhando em filmes, novelas, teatro. Então, eu pisei nas tábuas a primeira vez no teatro com 3 anos. E acompanhava ela em todos os momentos, viajava. E é lógico, trabalhei com audiovisual, tinha que ser assim, né? Eu trabalhei na época com câmeras, fui câmera, trabalhei na Globo, na Record, depois com direção de fotografia. E depois eu abandonei
meu trabalho para me dedicar à produção e ser empresário da Dona Leia. Esse fato da Leia ser, ela e a Ruth, pioneiras, né? Primeiro que a Ruth é a pioneira dessa história, porque ela influenciou a Dona Leia a participar e a ser atriz. Ela admirava muito a Ruth, e através desse contato que ela teve com a Ruth no curso de inglês, que a Ruth estava ali com uma professora, que ela foi a primeira vez, a Leia foi a primeira vez nesse curso, a Ruth achou ela linda e comentou com o Abdias, e um dia o Abdias, passando aqui no Largo do Machado, né, desceu do bonde, encontrou a Dona Leia, e achou ela bonita, ela é uma amiga, começou a conversar, e ela não, na verdade, a Leia não queria ser atriz, a Leia queria ser escritora. E essa influência dela ter esse contato com a Ruth, que já estava no TEM, que já estava ali trabalhando, foi muito grande, muito forte. Ela, a princípio, rejeitou esse convite e não acreditou no Abdias, né? O Abdias voltou ao mesmo local várias vezes até encontrá-la novamente, acabou, enfim, fazendo ela acreditar que ela poderia ser uma atriz, né? E ela, por curiosidade, chegou até o TEM, e através do TEM e da grande influência da Ruth e do Abdias do Nascimento, Leia se tornou, né, a atriz, né, a artista ativista e pessoa que sempre lutou por uma igualdade social, seja pelas mulheres, né, independente da sua cor ou da sua raça, né? E, então ela teve esse princípio através do TEM, né? Porque o TEM foi essa grande escola para muitos atores, não só pretos, mas também influenciar muita gente que vivia no anonimato, né? O TEM passou, as pessoas passaram a respeitar mais uma empregada doméstica, uma faxineira, as pessoas porteiros. Então o trabalho do TEM foi tirar as pessoas do anonimato, e não era só um trabalho com artistas, né? E essa influência essa sabedoria, Dona Leia foi mantendo a sua história, né? Até ela fazer o filme Orfeu, né? Que consagrou ela mundialmente, e foi mantendo isso até o final da sua carreira. E isso é um grande orgulho que eu tenho, e isso vem no meu sangue, vem da minha vivência. Minha mãe me deu um grande ensinamento, e passar um pouquinho da Leia para mim aqui agora é um grande orgulho. O Abdias foi quem deu a primeira chance. O primeiro papel dela foi com o Abdias, não foi? Então, o primeiro papel dela foi com a Abdias, primeiro foi em vida, porque o meu avô não deixou ela ser atriz, ela foge de casa aos 16 anos para ser atriz e acaba casando com a Abdias. E que é pai dos meus dois irmãos, Henrique Nascimento e Vida Nascimento, Abdias Nascimento filho, né? E então ela tem esse primeiro ensinamento com a Abdias, que é a fuga dela, né? A fuga dela de casa, e ela vai viver com a Abdias, vai viver praticamente excomungada pelo pai e pela minha avó, e não teve muito apoio de ninguém da família, mas logo depois ela consegue reverter essa situação, né, através do amor que eles tinham por ela, né? Então eles nunca aceitaram o Abdias completamente. Meu avô sei que teve um problema, mas esse ensinamento ela teve todo com o Abdias, com o TEM, com as pessoas que ela foi convivendo, Vinícius de Moraes, com grandes, né, pessoas que sempre mexeram com arte, né, com a poesia, com música, cinema.
lembrar muito da história da minha mãe, dessas coisas. E a gente ela sempre guardou os registros dela, e eu tenho o registro da Leia desde o primeiro contato dela, que ela tem. Então a gente vê o quanto teve essa desigualdade, né, e o quanto ela preservou isso para a gente poder ter ideia do que ela passou até onde ela chegou. E quando a gente fala da Leia, do Nelson, a gente obviamente está falando de ícones da nossa arte, né, da arte brasileira, mas são ícones de renome internacional, né? E aí eu pego uma semelhança entre a Leia e o Nelson, que tiveram filmes exibidos em festivais internacionais como Cannes, por exemplo, e pego essa deixa para você poder falar a importância que foi exibir o documentário em Cannes, né, que é um festival que o Nelson já tinha passado diversas vezes na carreira dele. Então, que você falasse dessa ligação de Cannes com o Nelson e a oportunidade de poder exibir o filme lá, né, o que significou para você, para a ida, e também para você depois emendar logo em seguida dessa carreira que ecoou para fora do Brasil da Leia também. Realmente sim. Para mim, para a ida, foi um grande presente a gente ter conseguido emplacar o filme no Festival de Cannes. O Nelson esteve em Cannes concorrendo a Palma de Ouro 3 vezes, esteve também na Desenho dos Realizadores, ele realmente participou muitas vezes do Festival de Cannes, Berlim, Veneza, mas para a gente foi realmente assim, um presente, né? E foi muito bacana porque o presidente do Festival de Cannes foi no palco apresentar o filme, e ele nem conhecia muito o Nelson, porque o Gilles Jacob, que era o grande diretor das épocas do Nelson, já não está mais lá, né? Mas ele conhecia a história do Nelson, e quando a gente entrou, eles nos deram inclusive o tapete vermelho. Quando a gente entrou no tapete vermelho, tem toda uma retrospectiva da história do Nelson no festival. Então foi muito emocionante, né? Assim, me senti muito prestigiada. Enfim, e ficamos felizes pelo Nelson também, né? Que a história continua. A gente precisa ver que o nosso cinema, os nossos atores, um parêntese, o Nelson nunca viu ator negro, ator branco. O Nelson via os atores. Tanto assim que quando ele faz o Rio 40 Graus, que ele trabalha com atores e não atores, ele está trabalhando com atores. Ele, né, toda aquela polêmica que aconteceu, ele não estava querendo criar polêmica, ele estava trabalhando com atores, né, estava colocando na tela um Brasil que não se via, né, porque naquela época ele dizia que o Brasil fazia um cinema mimético de Hollywood, né? Então ele nunca... Portas para a Cidade de Deus, todas essas obras que vieram nesse eco, né? Sim, e também ele até dizia, olha, não tem nada a ver com isso, eles são todos independentes, eles estão fazendo trabalhos independentes, assim, o Rio 40 Graus, na verdade, ele abre isso, eu acho, sim, né? Então, e é muito bacana porque você chega no Festival de Cannes e o Brasil, ele tem uma representação. A gente chega nos Estados Unidos, o nosso cinema, ele existe, ele tem, às vezes a gente aqui no Brasil, a gente não tem ideia disso, e mesmo aqui a gente acaba privilegiando o cinema americano, né? Mas a gente tem o nosso espaço lá, é óbvio que não é assim, né? Mas a gente tem esse espaço. E foi muito bacana o festival, assim, tivemos um prestígio, uma sala que não era 100% cheia, mas era tipo 90%, as pessoas curiosas, né? Muito jovens também, que nunca tinham ouvido falar sobre Nelson, e claro que ficaram um pouco assim, perdidos também, mas curtiram o filme, né, assim, e também porque eu acho, tem uma coisa que eu queria falar sobre esse filme que a gente fez sobre o Nelson, que também a gente gostaria de que ele pudesse aguçar nos jovens a vontade de conhecer os filmes do Nelson.
né? Então a gente traz pedaços dos filmes dele para que as pessoas tenham interesse de conhecer aquilo que foi de outra época, né? Dos anos 50, 60, 70. Né? E que são atemporais, porque a gente fazendo o filme falava, gente, mas isso é muito atual, né? Então, enfim, foi muito bacana. Mas eu acho, aí já dando uma opinião, eu acho que o nosso público hoje vê muito pouco cinema brasileiro, e principalmente o cinema de lá de trás, né? Feito pelo Nelson, feito pelo Glauber, protagonizado pela Leia. O cinema dos anos 50, 60, eu acho que o público brasileiro consome muito pouco hoje. Até pelos os filmes atuais são pouco consumidos. E aí eu queria saber o seguinte, como é que, e aí a pergunta é para os dois, como é que vocês acham que o Nelson e a Leia enxergariam o cinema brasileiro hoje? A produção cinematográfica brasileira hoje, em 2024, que impressão eles teriam dessa... Eu sei que é difícil se colocar no lugar do seus maridos, da sua mãe, mas como é que vocês acham que eles veriam a produção do cinema brasileiro hoje? Marcelo, você primeiro deve ter uma resposta anterior aí, porque o Pablo te fez uma pergunta. Eu pulei, desculpa. Vai chegar nas duas, eu tenho certeza. Então, primeiramente, né, o Orfeu, né, que chega a Cannes, é uma produção ítalo-franco-brasileira, né? Então, teve mais facilidade de chegar, né? Não foi tão parecido como a luta e a guerra que o Nelson enfrentou aqui, que nós enfrentamos para fazer cinema nesse país. E, na verdade, a Leia não foi a Cannes receber, porque ela foi barrada pelo governo brasileiro. Então, ela não chega aí a Cannes, ela sabe da história em casa e só vai a Cannes depois, porque ela fica em segundo lugar, né? Antigamente, essas histórias. E ela consegue, o Camus, né, consegue essas passagens para ela, esse patrocínio pela Air France, e eles conseguem chegar a Cannes e serem prestigiados. Não teve o tapete vermelho, mas com muito orgulho de estarem lá, né? E a dificuldade também enxergada por eles, né? E conscientes por eles, por muitos motivos, né? Que não é só um racismo estrutural, seria também mulher. A minha mãe colocava muito essa história, né, dela ser mulher, dela estar indo muito, uma época machista, então ela colocava muito essa história. A importância de estar em Cannes e ter essa abertura pelo tempo e de você abrir caminhos para todos, né, do cinema nacional, qualquer pessoa, até qualquer trabalho que chegue a Cannes ou qualquer festival internacional, eu acho que nós somos vencedores, porque para fazer cinema no Brasil é muito difícil. Eu estou com o documentário da minha mãe há 2 anos para fazer, dirigido pelo Joelzito Araújo, e a gente não conseguiu com ela em vida, e agora está um pouquinho, né, andando, caminhando para chegarmos lá, né? Ela sabe a dificuldade que nós temos, mas nós somos nós fazemos mágica dentro da estrutura e das condições que nos dão. Então, todo e qualquer trabalho que se chega fora do país, em qualquer festival, é uma vitória. Nós somos vencedores, mesmo não ganhando prêmio. Bom, como você mesmo adiantou na sua pergunta, eu acho muito difícil falar pelo Nelson, né? Mesmo conhecendo muito dele, tendo convivido bastante com o Nelson, eu acho difícil. Uma coisa
coisa que eu me lembro é que o Nelson, ele sempre foi muito independente e ele sempre acreditou nos projetos dele, né? O Brasil não criou uma indústria de cinema, assim como a França também não, a Inglaterra também não, a Alemanha também não, e os Estados Unidos têm uma indústria poderosíssima, né? A gente tem aí toda essa questão dos streams hoje, a gente ampliou a forma de assistir cinema, filmes e séries, e o que a gente mais tem é conteúdo americano, né? Mesmo se você chega na Itália, na França, é uma guerra constante, né? Então, eu acho que ele veria como a guerra constante que sempre foi. E ele estaria ali fazendo, e, sabe, estaria levando o conteúdo dele nos espaços que ele sempre levou. Estaria indo para o Japão sendo homenageado e tendo as retrospectivas, porque aí é o espaço que a gente tem, né? E, no final das contas, até que alguns filmes do Nelson, eles estão em várias plataformas, é porque a gente acaba não acessando, porque é isso que também você falou. A juventude também, além de não ter muito interesse, assim como às vezes não tem interesse pela nossa literatura também. Já não tem interesse pela leitura, não tem... A nossa música, eu acho que é a única forma de arte que chega mesmo na juventude, né? Mas as outras, né, artes plásticas, não sei, também estou falando de uma forma leiga, tá, gente? Eu não sei, tá? Mas assim, e olha que o Nelson está em muitas plataformas, está no Telecine, vai entrar na Netflix, já esteve na Netflix, está em outras, está na Globoplay, mas as pessoas simplesmente não acessam, não, entendeu? Nem procuram, né? Então, assim, aí a gente vai entrar aqui numa discussão que vamos voltar para a área da educação, né? Vai ser complicado, mas eu acho que ele continuaria como ele sempre foi, independente. Eu acho, não sei, né? Enfim, Marcelo. Por aí um pouco, sim, né? Sim. Não sei. Se caminhou assim, continua. Continuidade. Seria o cinema de guerrilha, talvez. Talvez. Pablo, mais alguma pergunta? Queria só completar com uma coisa. Tem um brasilianista, é um professor americano da Columbia University, talvez vocês conheçam ele, o Richard Penha. Ele vem muito ao Brasil e falou o seguinte, que o Nelson Pereira dos Santos, por ter sido dos cinemanovistas, ali, ele era mais velho que todos os outros, mas ele viveu todas essas décadas, né? Então, nos Estados Unidos, quando eles querem conhecer a história do Brasil, eles pegam os filmes do Nelson. Então, o Nelson está sempre tendo retrospectivas e mostras nos Estados Unidos, porque as universidades dão essa importância e eles estudam. Né? Os americanos, eles estudam o mundo inteiro, né? Eles sabem da gente mais do que a gente. Né? Então, é bom a gente saber que a gente também tem essa importância lá dessa forma. Né? Então, enfim, a gente continua na nossa luta, né? A gente continua na nossa batalha. Tá certo. Agora o Marcelo quer responder a pergunta do Bruno sobre o que ela acharia do cinema. Sobre a pergunta do que a dona Léia, né, acharia sobre o cinema hoje, a dona Léia era uma grande amante da arte, né? Ela sabia de todas as dificuldades e ela amava o cinema. O cinema era o teatro, era a grande paixão da vida dela. Não prefiro nem tanto. Mas o que ela acharia hoje, ela sabia de todas as dificuldades e todos os todos os empecilhos que recebemos. O que ela acha do cinema nacional só é a falta de grandes diretores negros, e grandes produções negras e grandes coisas que poderiam abrilhantar mais a história do nosso país. Ela adorava Nelson, ela tem todos os filmes lá em casa, do Nelson Pereira dos Santos. E a dona Léia era uma grande amante do cinema, ela nunca iria criticar o nosso momento, e eu acho que ela tinha uma grande esperança que
se modificasse isso o mais rápido possível. Como a gente está vendo agora só um pouquinho na TV, mas enquanto nós não estivermos com produções negras e pretas, essas seriam as palavras dela, o cinema nacional não seria completo. Perfeito. Bacana, muito bacana. Só para encerrar, então, você tem alguma outra coisa, Bruno? Eu vou fazer o encerramento. Dizer que, nas palavras de vocês, como vocês se sentiram com essa homenagem da CCRJ, né? Da iniciativa cinematográfica do ano, que você recebeu, e a homenagem à Leia também. E o Marcelo falou um pouco do projeto Futuro, né, que ele está tentando tirar do papel do documentário sobre a Leia. Eu gostaria que você também emendasse e dissesse o que tem engatilhado para você no futuro relacionado ao cinema ou ao audiovisual. Bom, primeiro me sinto muito honrada que o nosso filme ter sido considerado, pela a CCRJ, um dos filmes, né, da iniciativa cinematográfica de 2023. Fiquei muito honrada. Isso realmente me deixou com o coração aquecido. Muito obrigada na pessoa de você, Breno Vieira Gomes, que está aqui à frente disso nesse momento, né? Muito obrigada por estar aqui também. E, bom, eu estou trabalhando num próximo projeto em Ouro Preto, que é um projeto quase musical. Um dia em Ouro Preto, e é um documentário também. E não dá para adiantar muita coisa além disso, mas é um projeto que vai contar com o Toninho Horta. E é isso, estou trabalhando no roteiro desse projeto aí. Vou passar a palavra então para o Marcelo. Então, dentro dos meus projetos, né, eu falo que está caminhando, mas eu tenho já uma parceria com a Globo Filmes, né, eu não posso deixar de falar, com o Canal Brasil também, e o Itaú também está investindo nessa história, e está faltando um pouco para a gente completar essa trajetória, porque é um projeto duplo, é um documentário, que seria com ela em vida, e um livro, né? Um livro biográfico, né? Já que ela lançaram um livro agora há pouco tempo sobre a Leia, mas é um livro didático, é um livro preparado para estudos, né? Da faculdade, né? Já que hoje ela é matéria de faculdade, como o Dias e outras pessoas. E ontem eu inaugurei a exposição dela no Museu Janete Costa, em Niterói, e convido todos, se vocês participarem da minha chegada lá, vai até o dia 12 de maio, e lá tem um pedacinho da Dona Leia, em 2 salas enormes, e a gente fez o possível para lembrar os momentos dela, com fotos originais, e algumas curiosidades que só visitando podem ser reveladas. Mas, primeiro que é uma honra, né? Obrigado, Breno, por estar aqui. Muito obrigado à CCR por me dar essa oportunidade. E, quem sabe, eu retorno com um documentário da Dona Leia, da Leia Garcia, que será o Leia Garcia mesmo. E será muito gratificante para mim. Muito obrigado. Agora a gente vai entregar o diploma da iniciativa cinematográfica para ele. Obrigada. Bom, vamos encerrar, né? Boa noite, obrigado. Gente, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Prazer.
Já está dando certo, né? Você já está cheio com esses 3 parceiros aí. Sim.